explicação esotérica da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Primeira coisa, que não é um quadro, é uma pintura que está na parede de um refeitório do convento Santa Maria della Grazie, lá em Milão, na Itália. Ela ocupa toda a parede, então tem 4,60 metros de altura por 2,80 de comprimento. Eu trouxe aqui uma reprodução para vocês acompanharem e fiz xerox também de uma ilustração que fica mais fácil para vocês entenderem. Trouxe aqui também uma outra reprodução que essa é mais fiel do que se encontra lá em Milão. Quem já teve a oportunidade de ir para Milão e conhecer a Última Ceia do Leonardo da Vinci? Isso. Quem for, eu acho que recomendo, vocês vão se impressionar, mas a Marina já foi? Não. Então, é assim, é meio desbotado mesmo, tá? É meio desbotado. Leonardo da Vinci levou 4 anos para fazer a pintura, desde 1494 a 1498. Ele era muito detalhista e ele demorava muito para pintar. E ele utilizou uma técnica que hoje em dia, quando a gente pinta, a gente quer que seque logo. Leonardo da Vinci não, ele queria que não secasse, para ele poder dar todos os detalhes. Só que com isso, a pintura começou a ficar se desbotando com o tempo, principalmente porque era num refeitório. Então, quando vocês forem ver algo muito nítido, é pintura. Quando vocês forem ver algo mais embaçado, é uma reprodução um pouquinho mais fiel. Outra diferença, não sei se vocês estão percebendo, é os pés de Jesus, que aqui não tem. O que eles fizeram? Eles abriram uma porta. Então, para ficar mais fácil a comunicação do refeitório para os outros aposentos, eles quebraram a pintura, a parede, para construir uma porta. Eles não tinham ideia da obra de arte que estava ali, certo? Isso foi quando, Márcia? Que eles abriram? É. Eu não sei, mas lá para o século XVI, XVII. Teve a invasão do Napoleão Bonaparte, teve incêndio, então teve muitas coisas, né, assim, que prejudicaram, mas já naquela época já havia essa porta para eles facilitarem, comodidade deles, não tinha ainda essa noção da obra de arte, né? Muitos pintores já tinham pintado a Última Ceia. Normalmente é o quê? É o momento em que Jesus fala que vai distribuir o pão e o vinho. Então a maioria das pinturas é tudo assim, linear, só Judas que fica meio de lado, mas todos bem parados na mesa, esperando Jesus distribuir o pão e o vinho. Leonardo da Vinci quis fazer algo diferente. Ele quis retratar o momento em que Jesus fala assim: onde vós irá me trair? E aí ele pinta representando a reação de cada apóstolo. Então é um quadro mais dinâmico. Fora isso, ele representou nessa pintura o sistema solar, sendo que Jesus seria o Sol e cada apóstolo um signo. E quando eu vou falar aqui de signo, não tem nada a ver com horóscopo, tá? Horóscopo a gente acha, por exemplo, Libra
vai dar, dependendo da posição, eu vou encontrar o amor da minha vida, vou fazer as pazes. Não tem nada disso. Não é uma energia que vem de fora para dentro, é uma energia que tem dentro de nós. O homem primitivo, ele não tinha mente abstrata, ele não tinha mente abstrata. Então ele colocava no céu e nos objetos as coisas que ele não entendia muito, então os sentimentos ou a força da natureza. Então ele via, por exemplo, a Libra, ele achava que aquilo era paz e ficou no inconsciente coletivo. Então, os signos, eles vão dar algumas tônicas na nossa vida, mas não é uma influência que tem de fora para dentro, é algo que tem dentro de nós. Então, cada apóstolo representa um signo e cada signo é um caminho de evolução. E essa evolução está dentro de nós. E dependendo da fase que nós estamos, nós vamos vivenciar um ou mais o outro, a essência do signo, independente do signo que nós estamos, tá? Então eu vou começar com esse daqui, que é Simão. Ele está na cabeceira, vocês podem ver também aí na figura, como é que ele está? Ele está com a mão assim. Vamos lá, gente, vamos lá, tá? Vamos lá. Simão é chamado Simão Zelote. Quem eram os Zelotes? Era um grupo de revolucionários que tentavam expulsar os romanos lá na Terra Santa. E ele corresponde ao signo de Áries, que é o primeiro signo. Então, é uma energia de luta, atividade, e a gente vai lutar para quê? Inicialmente, em termos de evolução, para a gente saber quem nós somos. Então, a primeira coisa que é importante é a gente ter a nossa identidade. Quem sou eu? Qual é o meu papel nesse mundo? Para que eu estou aqui? Diante de tantas influências que nós temos, é importante, às vezes a gente se perde em saber quem sou eu. E o Áries vem dando esse chamamento da importância da gente, primeira coisa, é saber quem sou eu. Nós temos muitas influências, de família, de amigos, da internet. Então eu pergunto para vocês, e vocês não precisam me responder, mas vocês pensem, qual é a pessoa mais importante na vida de vocês? Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, às vezes é filho, neto, um irmão, um amigo. Áries, a energia de Áries vem falar que a pessoa mais importante na minha vida sou eu. Eu sou a protagonista da minha história. E isso é, desde quando a gente vai no avião, o comissário de bordo fala, se acontecer alguma coisa e você tiver a máscara, coloca primeiro em você, depois é que você coloca no outro. E Jesus já falava isso. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o cisco que há no olho de teu irmão. Aí nós temos segundo apóstolo, que é o Judas Tadeu. Esse é mais conhecido, porque a gente tem a igreja lá no Jabaquara. E como é que ele está? Ele está com a mão assim e apoiado na mesa, tá? Ele aparece na última ceia, quando ele pergunta para Jesus, por que Jesus, no caso, se manifestou para os apóstolos e não para o mundo. E essa é a essência do signo de Touro, que é um signo de realização. Nós estamos nesse mundo com coisas materiais. Nós precisamos ter coisas materiais e temos direito a ter coisas materiais. Então, é aquisição.
E Jesus responde nessa pergunta do Judas Tadeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Essa parte de guardar é justamente a tônica de ter, de posse. Touro é o caminho da estabilidade, enquanto Áries é o caminho da afirmação, autoafirmação, tá? Aí, das coisas que eu quero ter, uma das principais que todo mundo deseja é a casa própria. Então é a casa, a gente vai procurar casa no sentido de segurança, para eu poder sobreviver e me sentir bem. E aí nessa minha casa eu tenho duas opções. Eu posso ficar quietinha no meu canto, na minha zona de conforto, mas aí vem uma essência e um estímulo que vai fazer com que eu queira conhecer o que tem além dessa minha casa que me dá segurança. Não sei se vocês lembram da caverna de Platão. Aqui não dá para eu falar por causa do nosso tempo, mas procure no Google que vai ser bem assim. E aí entra o terceiro apóstolo, Mateus, que está relacionado com o signo de Gêmeos. E Gêmeos é a característica de curiosidade. O próprio símbolo de Gêmeos são duas crianças, né? Criança não tem curiosidade para tudo, para tudo. Então, a essência do signo de Gêmeos nos dá isso. Curiosidade, querer conhecer. Mateus é o grande evangelista, né? Ele escreveu um dos evangelhos. Não se sabe se realmente foi ele que escreveu, mas aqui tem o nome dele, né? E ele está relacionado com Gêmeos, que é comunicação, conhecimento. Para a gente se comunicar, eu tenho que saber o que eu vou comunicar. Por isso que eu quero conhecer todo mundo. Então eu vou vencer o meu medo de sair da minha casa, que está no meu conforto, para conhecer o mundo. Como é que Leonardo da Vinci pintou isso? Percebam, Mateus está com o rosto virado para cá e a mão virada para lá. Então eu quero conhecer o que está aqui, mas eu também estou interessada em conhecer o que está lá. Sensacional. Tá? Jesus, o que ele fala sobre isso? Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí eu estou procurando meu caminho, vou encontrar. Entra Felipe. Cadê o Felipe? Ele está aqui. E ele está como? Ele está assim, ó. Ele se relaciona com o signo de Câncer, que é o signo de proteção, de acolhimento. Aonde aparece Felipe no Evangelho? Naquele episódio da multiplicação dos pães, uma multidão, Jesus fala para Felipe. E aí? Como é que nós vamos dar de comer para toda essa multidão? E o signo de Câncer está realmente relacionado com essa parte de alimentação, em termos de nutrição, não só física, mas em termos de proteção, de acolhimento. E olha que interessante, todos nós, a gente vai conhecendo as coisas do mundo para tentar encontrar o nosso lugar. E é o nosso lar. É um lugar onde a gente se sente acolhido e pertencente. Nós estamos aqui, eu pertenço à Academia Cristã de Letras, vocês pertencem à Academia Cristã de Letras. Então nós encontramos aqui um lar, uma família. E olha que interessante como nós vamos galgando na parte evolutiva. Touro se relaciona com casa, que é segurança. Câncer, eu não me contento mais com a casa e segurança. Eu vou procurar um lar que seja proteção, que pode ser até a minha casa que dê segurança, mas a tônica evolutiva é a gente encontrar
um lugar que a gente tem afinidade, pertencimento. Ok? E aí que Jesus fala o quê? Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tá? Vamos para o outro? Até aí tudo bem? Tudo bem. O próximo é esse daqui, que é o Tiago menor. Tá? Ele está aqui, ó, estava protegido, né? Filipe estava protegido. O Tiago menor, ele já abre os braços. Tiago menor não está muito relacionado no Evangelho, não localizei, mas depois que Jesus ressuscitou e ele permaneceu, os apóstolos normalmente se dispersaram, mas ele ficou em Jerusalém e ele foi o primeiro bispo, né? Digamos assim. E Tiago menor está relacionado com Leão. Leão, que dizem, né, que é o rei dos animais, né? Não sei, né? Das selvas, não sei, né? Está muito duvidoso se é o rei, se é o leão, se é a leoa, né? Aquelas coisas. Mas está muito relacionado com essa parte de realeza, de brilho. Quem rege Leão é justamente o sol. Então, é onde a gente pode brilhar. E todos nós temos um talento. Uns mais, outros menos. A maioria aqui tem talento para escrever. A Cristiane tem um talento para pintar. O Juarez tem a habilidade manual. Mas às vezes é um talento até para cozinhar, um talento para escutar. Qualquer talento é importante para a gente ter um papel nesse mundo, cumprir a nossa missão, o nosso propósito. E aí Jesus fala o quê? Não se acende uma lâmpada e se põe debaixo de um alqueire, porém no candelabro, para que alumie todos os que estão na casa. Assim deve luzir a vossa luz perante os homens. Então é a gente encontrar o nosso talento, descobrir qual é a nossa função nesse mundo, qual é a nossa missão, e algo que nos dê prazer, isso é importante, mas que também possa contribuir para as pessoas. Tá? Próximo. Esse acho que já dá para vocês perceberem que ele está assim, ó. Ele está até escondidinho atrás do Tiago menor. Que apóstolo vocês acham que é assim, ó? Virgem. Tomé, né? Tomé. Aonde que aparece Tomé no Evangelho? Isso é fácil, hein? Só acredito nele. Só acredito nele, né? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu nos apóstolos. O Tomé não estava, não sei o que ele estava fazendo. Aqui, ó, querido. Eu coloquei também na figura, que talvez dê para vocês, depois vocês levam, né? Para identificar melhor. Ele está aqui com o dedo, né? Está relacionado com o signo de Virgem. Porque o Tomé, ele aparece depois com os apóstolos, ele fala, não acredito, Jesus, só se eu colocar o dedo na chaga, se eu preciso ver, né, para acreditar. Está relacionado com o signo de Virgem, que é um signo detalhista, racional, de análise. É um signo que quer tudo em ordem, tudo certinho, e ele quer sempre para melhorar. Ele quer sempre para estar tudo em ordem. E aí, como a gente está falando dos caminhos de cada signo, a gente pode perceber que o caminho de Virgem, da essência de Virgem, seria o que? A perfeição? Já que Virgem está querendo sempre sermos, né? Jesus já falava. O que Jesus falava? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a essência de caminho de Virgem é o caminho para a perfeição?
Só que não. É o caminho para o aperfeiçoamento. Por quê? Qual que é a diferença? Porque o nosso espírito é perfeito, mas nós não somos perfeitos. Nós estamos nesse mundo, nós temos um monte de falhas, temos mais falhas do que acertos. Então, a vida não exige de nós que nós sejamos perfeitos. Ela exige do que de nós? Que nós façamos o melhor possível e a cada dia sejamos um pouquinho melhor. Que é isso que é importante. Então, é o caminho para o aperfeiçoamento. Então, a gente está galgando vários degraus em termos de evolução, tá certo? Aí a gente vem pro lado de lá. Eu vou passar para cá. O Leonardo da Vinci realmente dividiu os signos, né? Seis apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro. Aqui eu não vou ter condições de falar tudo, mas cada signo se complementa com o outro. E aí nós temos aqui o João Evangelista. Ele está como? Ele está com o rosto assim, tentando ouvir o que o Pedro, esse daqui de barba é o Pedro, o que o Pedro vai falar para ele. Então, o João, ele também vocês conhecem, é evangelista, ele mesmo se denominava o discípulo que Jesus amava, e dentre os estudiosos, ele sofreu tortura, mas ele não morreu assim, ele morreu de forma natural, ele não morreu assim, matado, né? Ele morreu de forma natural, um pouco mais velho, tá? E ele está relacionado com o signo de Libra, que é justamente a paz, a harmonia entre as pessoas. O signo de Libra a essência, é o caminho para a paz, para a harmonia. E Jesus falava assim: bem-aventurados os que trazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E João foi o único apóstolo que ficou até o fim com Jesus. Ele com Maria, né, Maria Madalena, lá na crucificação, depois ele cuidou de Maria. Então, ele é uma essência realmente de harmonia e de paz. Aí existe uma controvérsia nessa figura do Leonardo da Vinci. Quem pode me dizer? Dizem que este vão entre João e Jesus é o cálice da vida. Representa o cálice, aí vem aquela controvérsia da Maria Madalena, que o cálice, o graal, é o santo graal, é o sangue real de Jesus. É o que está mais ou menos relacionado a essa situação. Existe uma controvérsia do João, que essa figura não era de João, era de Maria Madalena. Então, Dan Brown, né, escreveu o livro Código da Vinci, teve filme, assim, né? E como é que surgiu isso? Porque, como é uma pintura de parede, foi feito muita foto e no computador, e um dia um deles recortou essa figura e colocou para cá, e percebeu que essa figura de João, ele na realidade, nessa montagem, ele estaria se apoiando no ombro de Jesus. Então, inicialmente eles falaram assim, aí tem coisa, João com Jesus, mas nossa, será que eles eram homossexuais, né? Não podemos falar isso de jeito nenhum, porque a igreja vai cair em cima da gente. O que poderia ser? Maria Madalena. Então, houve toda também uma fantasia em torno disso. A gente sabe que Maria Madalena
teve um papel muito mais importante do que é relacionado no Evangelho, mas, a princípio, como a gente está analisando a última ceia, não tinha como Leonardo da Vinci não ter colocado João dentre os apóstolos. Por quê? Porque o João era o discípulo mais próximo de Jesus mesmo, ele que ficou até o fim. E nenhum outro apóstolo tem as características de João, né? Em termos até de semblante pacífico, porque ele tinha realmente um semblante mais pacífico. E era comum o Leonardo da Vinci pintar homem com um traço um pouco mais delicado. Então, para a última ceia, para Leonardo da Vinci, não tem dúvida, esse é João, tá bom? Aí a gente vem um outro mais polêmico ainda. Antes de Pedro, o Pedro já se antecipou aqui, porque você vê que o Pedro não deveria estar ali. O Pedro, ele se intrometeu nesse daqui que é o Judas Iscariotes. Ah, o Judas Iscariotes. Aqui vocês não, na figurinha, vocês vão ver que ele está segurando um saquinho de moeda. Na reprodução não dá para ver, mas nesse quadro dá para ver que tem um sal caído. Então é um potinho de sal caído. Pote de sal caído, a gente sabe que o sal é importante para a manutenção dos alimentos, só que se ele cai na terra em excesso, ele torna esse solo infértil. Então, é uma representação do quê? De morte, né? De fim. E Judas, ele tem essa característica de ter sido o quê? Quando a gente pensa em Judas Iscariotes, né? Não confundir com Judas Tadeu, né? O Judas Iscariotes, quando a gente pensa nele, a gente pensa no quê? Traidor. Então vamos falar. E ele se associa com que signo? Qual que é o signo também que é mais assim? Escorpião, gente de Deus, né? O que acontece? Vamos pensar. A história de Jesus é uma trama que já estava planejado lá no plano celeste. Então, Jesus, quando veio para cá, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E precisava de alguém para traí-lo. O Judas, a visão esotérica é assim, que o Judas, ele não conseguiu entender que o reino dos céus de Jesus não era desse mundo, era o reino de Deus mesmo, né, dos céus. Celestial. Então, ele queria, a princípio, dar uma forçada para que o Jesus fosse preso e que aí ele tomava ânimo e realmente fundasse o reino aqui na terra. Só que ele não previa tudo aquilo que aconteceu, né? A crucificação, o martírio e tudo mais. Acontece que aonde aparece, além da traição, aonde aparece o Judas? Na última ceia, Jesus fala assim: um de vós irá me trair. E aí os apóstolos falam: será que sou eu? Será que sou eu? E aí Jesus dá o primeiro pão, ele parte o pão e dá o primeiro pão para Judas. E fala: faça o que você tem que fazer. Então, esotericamente, naquela hora, o Jesus tinha o seu papel fundamental para ser cumprido. O que a gente ainda não sabe é por que realmente o Judas precisava dar um beijo em Jesus para que ele fosse preso, porque Jesus andava e dava sermão, né? Então todo mundo conhecia a figura de Jesus. Então isso é uma outra coisa que ainda a ser analisado. Mas olha que interessante, então Judas tinha uma função. O erro de Judas não foi ter traído,
porque isso já estava sendo necessário para que a paixão de Cristo se concretizasse. Judas errou aonde? Que ele percebeu a bobagem que ele tinha feito, se arrependeu, mas se culpou, não confiou no perdão de Jesus e acabou se enforcando. Então ele procurou a morte. E aí a gente pode pensar que, então, o caminho de Escorpião seria a morte, mas a morte não existe. O que existe é a transformação. Então, o caminho da essência de Escorpião é a transformação. E Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a gente tem também nessa última ceia, quando Jesus dá o primeiro pedaço de pão para Judas, olha que interessante que até agora acontece. Quando a gente tem um aniversário e a gente vai partir o bolo, para quem que a gente dá o primeiro pedaço de bolo? Para quem? Para a pessoa que a gente mais gosta, que a gente acha mais importante. Então, o Judas, a gente tem que tirar um pouco essa carga negativa dele, porque ele cumpriu a função dele. O único erro foi dele realmente não ter confiado no perdão de Jesus. O mesmo não aconteceu então com Pedro. Pedro também traiu Jesus? Traiu. Né? Ele negou Jesus por 3 vezes. E aí depois vem outro episódio que eu acho lindo, né? Que Jesus chega e pergunta: Pedro, você me ama? Né? Então, para que ele reafirmasse 3 vezes. E o Pedro, ele está aqui, olha que interessante, não sei se dá para vocês acompanharem. Pedro, ele era muito impulsivo, ele tinha esse lado de percepção, de conhecimento, mas ele cortou a orelha de um soldado, né? Não tinha um Juarez lá para cortar a orelha do soldado, mas olha a faca dele está aqui. Então, ele está assim, ele está com a faca, que é o instinto nosso animal, que todos nós temos, né? E ele está falando com João, então procurando a paz e a harmonia. Ele está relacionado com o símbolo do Sagitário, que o símbolo de Sagitário é o centauro. Centauro na mitologia, metade homem, metade cavalo. Então o Pedro, ele tinha esse lado, como todos nós temos, né? Animal, vamos, instintivo, violento também, por que não, nos nossos erros, e também tem o lado de tentar o conhecimento, tá? Sagitário é o caminho da sabedoria. Então, olha como nós estamos evoluindo. Gêmeos é o caminho do conhecimento. Sagitário é o caminho da sabedoria. E o que é sabedoria? Conhecimento é aquilo que a gente sabe. Sabedoria é aquilo que como a gente vai aplicar aquilo que a gente sabe. Então não adianta eu ter conhecimento e não poder aplicar, não saber como aplicar. Então é um conhecimento que só fica para mim, só vai lotar o meu HD aqui cerebral. Então, Sagitário é da sabedoria, e a sabedoria também é assim, eles falam que a pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. Não tem nada demais a gente errar, porque nós somos humanos. Pedro errou, mas ele confiou, ele teve fé, confiou no perdão de Jesus. Não tem nada de errado a gente errar. Se você aprendeu com o erro já não é mais erro, ele é aprendizado, ele é experiência, tá?
E a pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. A pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Então, se eu percebo que a pessoa errou e aconteceu alguma coisa, eu sou esperta, não vou cometer o mesmo erro. Então, Pedro, ele foi muito esperto, porque ele percebeu que ele também traiu Jesus, mas ele viu que Judas teve um desfecho muito ruim e ele falou, não quero isso para mim. Então, vou confiar, vou ter fé e vamos ver o que acontece. E no fim, ele acabou sendo o primeiro Papa e tudo mais, né? E o Pedro fala assim, e vos haveis de regozijar ao alcançardes a meta da vossa fé, a salvação das almas. Então, a fé é importante, tá? Aí nós temos André, esse daqui, que ele tá assim, ó, assim, né? Ele tá assim, posição de cautela, tá? Ele está onde que aparece o André no Evangelho? Na parte da multiplicação dos pães, Jesus pergunta para Filipe como nós vamos fazer para alimentar todo mundo. E aí o Filipe, ele tem a boa vontade de proteção, mas ele é muito emocional ainda, então ele ficou meio assim, que vamos fazer, que vamos fazer. André, ele representa o signo de Capricórnio, que é maturidade. Então, ele foi atrás de uma solução. E ele encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí ele falou, será que isso vai ser suficiente? Vou entregar para Jesus e ele que se vira. Então, essa essência do signo de Capricórnio é você vencer as dificuldades, encarar as dificuldades e vencer. Está muito relacionado com o nosso karma. Karma não é castigo, karma é consequência dos nossos atos. Então nós temos as escolhas trazem consequências, nós temos responsabilidade perante essas consequências. Então o signo de Capricórnio é justamente isso, a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. E aí Jesus fala, em verdade vos digo, até passarem o céu e a terra, não passarão um jota ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. Tá? Aí nós temos agora o Tiago, que é o Tiago Maior. Tiago Maior todo mundo conhece, porque ele depois da ressurreição de Jesus, ele foi para a Espanha, depois ele voltou para Jerusalém, ele foi o primeiro apóstolo a morrer e ele foi decapitado. Mas os ossos foram lá para Compostela e hoje em dia a gente tem o maior centro de peregrinação do cristianismo, né? Como é que ele está? Ele está com o braço estendido assim, ó, lá longe. Ele se relaciona com o signo de Aquário. Pois é. Com o signo de Aquário, que é o amor fraternal para a humanidade. Então a gente vê que o João, que está relacionado com o signo de Libra, é paz e harmonia entre as pessoas próximas. Aquário já vem trazer para nós um amor que é mais de coletivo, amar toda a humanidade. E Jesus falava assim, Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu te conheci, e dei-lhes a conhecer o teu nome, e o farei conhecer para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então é o amor pela humanidade.
No Evangelho, a gente tem o trio que está mais próximo, sempre presente. Alguém sabe me dizer? Tiago, Pedro e João. Eles estão no episódio da Transfiguração, estão no episódio lá do Jardim das Oliveiras. Só que na parte dos signos, eles estão longe, um pouco longe uns dos outros. Leonardo da Vinci, como tudo tem uma explicação aqui, ele uniu esses três. Então, acho que vocês podem perceber melhor, mas eu vou falar aqui. Tiago, ele está no ombro de Pedro, né? Está com a mão no ombro, no braço do Pedro, e Pedro está falando com João. Por isso que o Pedro está atrás do Judas, porque ele está se unindo ao João, tá? Então é uma maneira do Leonardo da Vinci estar associando esses três que estavam sempre juntos, tá? Aí nós temos o último apóstolo, que é o Bartolomeu, e que também, em alguns episódios, é conhecido como Natanael. É o último signo. Então e ele, como é que ele está? Ele está apoiado na mesa. Tem um outro signo, outro apóstolo, que também está apoiado na mesa, que é quem? Judas Tadeu, que é o touro, se lembra? Touro, que são as conquistas materiais, realizações, né? Ele está assim e a mão apoiada na mesa. Então, a gente pode perceber assim, pensar. Nós estamos evoluindo, né? Nós evoluímos de um amor pessoa a pessoa para um amor da humanidade. Nós evoluímos do conhecimento para a sabedoria. E agora a gente chega e a gente se apoia na parte material? Será que a gente nadou para morrer na praia? Leonardo da Vinci é esperto, ele não está apoiado na mesa. Sabe quando você está numa varanda e você se apoia, mas não é para ficar firme naquela... Você se apoia só para conseguir enxergar um pouquinho mais longe. E o signo, então, do Bartolomeu é justamente Peixes, que é o signo da intuição, é o signo que a gente tem a nossa vozinha, que todos nós temos, que todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, qual que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, para que a gente não tem tempo para parar um pouco e meditar sobre nós mesmos. Bartolomeu aparece logo no início, quando ele conhece Jesus, e Jesus fala que ele já tinha visto Bartolomeu na figueira, e aí o Bartolomeu acredita, logo fala, tu és o Messias. E Jesus fala assim para ele, coisas maiores do que esta verás. Então, a essência do signo de Peixes justamente é o caminho para a transcendência, é o caminho para a intuição, é a gente enxergar mais do que simplesmente o que está conosco. Então a gente percebe que todos esses caminhos são caminhos realmente que nós vamos percorrer, cada um na sua face. Eu comecei a estudar isso lá para a década de 85, por aí, quando eu assisti uma palestra falando mais ou menos sobre isso. Achei muito interessante, comecei a pesquisar e deixei na gaveta. Em 1979, como a pintura estava muito deteriorada, foi feita uma restauração. Levou 20 anos para restaurar, porque o pessoal via que estava
assim embaçado, eles pintavam por cima. Até que acharam, não é possível isso, então vamos fazer e encontrar a pintura original. Levou 20 anos. Então, em 2000, ficou fechado, logicamente, né, o refeitório, né, que já era considerado só parte turística, não era mais refeitório. E no ano 2000, então, eles inauguraram para o público. E aí eu falei assim, nossa, eu tinha feito, né, um estudo sobre isso. Vou lançar um livro sobre isso. Só que eu não quis fazer um livro só dessa parte teórica. Então eu inventei uma história de um dos restauradores, coloquei um suspense com atos encadeando um com consequência do outro e lancei. Então eu lancei no ano 2001 Os Apóstolos do Zodíaco. Não tenho mais o livro porque consegui vender todos, não fiz uma segunda edição, mas depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês um PDF que tem toda uma história bacana de encadeamento, um suspense, e também tem muito mais coisas assim. E o que a gente percebe quando eles fizeram essa restauração, eles usaram, eu não sei como é que chama, para aumentar, né? Tipo uma lupa, mas não sei se é esse o termo. E eles perceberam que tinha muitos códigos, muitos símbolos, aqui por meio dos apóstolos, e notas musicais. Então, muita coisa ainda a gente vai descobrir sobre essa última ceia, tá? E é isso aí que eu gostaria de falar.